Nesse vídeo, vamos começar a falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau, que são funções da seguinte forma: f de x é igual a ax2 mais bx mais c, com a diferente de zero. A condição a diferente de zero, ela ocorre porque se a for igual a zero, o termo, a parcela que tem x ao quadrado não vai existir e sobra só uma expressão do tipo bx mais c, que seria uma função afim que nós já estudamos. Então, a condição a diferente de zero é para que haja pelo menos um x ao quadrado. Bom, alguns exemplos de funções quadráticas nós temos aí das letras A até a letra D. Na letra A, o coeficiente A é igual a 4, o coeficiente B é igual a 3 e o coeficiente C é igual a menos 5. Na letra B, o coeficiente A é quem multiplica o x2 é igual a 1 e o coeficiente B, que é quem multiplica o x, é menos 6. O coeficiente C não aparece porque ele é zero. Na letra C, o coeficiente A é igual a menos 1, o coeficiente B é zero porque não aparece a letra x sozinha, multiplicando algum número. Então, B é igual a zero, porque quem multiplica x é igual a zero. E o coeficiente C é igual a 8. Bom, na letra D, também é um exemplo de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. O A é igual a menos 5. E não aparecem os outros termos, porque B é igual a zero e C também é igual a zero. Todas elas são funções quadráticas, ou seja, são funções polinomiais do segundo grau. Bom, como são os gráficos de uma função quadrática? Vamos pegar, por exemplo, a função quadrática y ou f de x é igual a x2 menos 4x mais 3. Para a gente tentar ver como que é o gráfico, a gente pode fazer uma tabela e jogar alguns valores de x e ver os valores de y correspondentes. Então, jogando x igual a 0, a gente obtém y igual a 3 na conta. Jogando x igual a 1, a gente faz a conta e obtém como resposta igual a 0 e assim por diante. Bom, nesse caso nós obtemos 5 pontos, A, B, C, D e E. Marcando esses 5 pontos no plano cartesiano, nós obtemos esses 5 pontos soltos. Para a gente obter mesmo o gráfico da função, a gente teria que colocar todos os pontos possíveis, mas o domínio da função quadrática é R, ou seja, a gente teria que jogar nos valores de x todos os números reais. Isso é impossível, o que a gente faz é jogar muitos valores usando com auxílio de um computador, um software que faz gráficos. E aí a gente vai obter o visual do gráfico, que é, nesse caso, que está descrito aí na imagem. Esse gráfico é chamado de parábola. Então, parábola é o nome do gráfico de uma função do segundo grau. Então, toda função do segundo grau, ou toda função quadrática, o gráfico é uma parábola. Pegando mais um exemplo, vamos considerar a função y é igual a menos meio x2 mais x. É uma função polinomial do segundo grau ou uma função quadrática. Fazendo do mesmo jeito uma tabela e utilizando os valores de x menos 2, 0, 1, 2 e 4, a gente pode determinar para cada valor de x a resposta da conta que é igual a y e obter 5 pontos do gráfico. Bom, a gente coloca esses 5 pontos do gráfico no plano cartesiano, mas, como eu disse, 5 pontos é pouco ainda, né? Precisa de um software matemático para colocar muitos pontos de uma vez. E utilizando alguma ferramenta gráfica, a gente chega que o gráfico também é dado pela imagem que está aí. Nesse caso, também é uma parábola, porque parábola é o nome do gráfico de qualquer função do segundo grau, sempre é uma parábola. Essa parábola é diferente da outra, porque uma
a gente diz que a concavidade é para cima, nesse caso. Na outra, a concavidade é para baixo. Nessa daqui, os valores da função decrescem até um valor mínimo, que é dado por C. Então, os valores da função decrescem até chegar no ponto mínimo e depois crescem indefinidamente. Na parábola com a concavidade para baixo, os valores da função são crescentes até chegar num ponto máximo, e a partir desse ponto máximo os valores começam a decrescer. Só existem esses dois tipos de parábola para funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau. Ou a concavidade vai ser para cima, e aí o desenho da parábola é algo desse tipo, ou a concavidade vai estar para baixo. O desenho da parábola é algo desse tipo. É comum a gente usar uma expressão mais coloquial, dizendo que nesse caso a boca da parábola está para cima e nesse caso a boca está para baixo. Então, nesse caso, boca é a mesma coisa de concavidade. Boca para cima, concavidade para cima. Boca para baixo, concavidade para baixo. Bom, vamos agora ver a interpretação de alguns coeficientes. As letras A, B e C na expressão f de x é igual a x2 mais bx mais c, elas não têm nome especial, igual acontece com as funções afins, que a gente chama de coeficiente angular e coeficiente linear. Aqui não tem nome especial, a gente simplesmente fala coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O coeficiente C ele tem uma interpretação muito simples. Se você pega qualquer função polinomial do segundo grau e joga x igual a zero na conta, a resposta vai ficar a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Isso quer dizer que f de 0 sempre vai dar 0 mais c, cuja resposta é igual a c. Se f de 0 é igual a c, eu descobri que quando x é igual a 0, a resposta da conta, que é y, é igual a c. Isso quer dizer que esse ponto, o ponto 0c, sempre pertence ao gráfico de qualquer parábola. Bom, que ponto que é esse 0,c? Se a primeira coordenada é 0, quer dizer que o ponto não andou nada para a direita e nada para a esquerda, mas andou c para cima ou para baixo. Então pode ser um ponto aqui em cima ou pode ser um ponto aqui embaixo. De toda forma, esse número c vai indicar aonde esse ponto vai estar, se vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Por exemplo, se c é igual a 2, esse ponto vai estar 2 unidades para cima. E se c é igual a menos 5, esse ponto vai estar 5 unidades para baixo. Mas esse ponto tem a característica de pertencer ao eixo y, ou seja, é um ponto do gráfico que mostra para a gente aonde o gráfico vai cortar o eixo y. E c vai ser justamente essa altura onde o gráfico corta o eixo y. Então, o coeficiente c numa função do segundo grau, ou numa função quadrática, ele tem a mesma interpretação do coeficiente linear de uma função afim. O número c, o coeficiente c, indica para a gente aonde o gráfico da parábola corta o eixo y. Então, vai acontecer em que altura isso vai acontecer. Por exemplo, se a gente voltar na parábola primeira, observe que o coeficiente c é igual a 3. E a parábola corta o eixo y na altura 3, que está indicado aí no desenho. Bom, na parábola desenhada aqui embaixo, repare que o coeficiente c, ele nem aparece na fórmula. Ele estaria aqui na frente, mas não aparece porque o coeficiente c é igual a 0. E aonde a parábola corta o eixo y? Em que altura? Na altura 0, que é justamente na origem. Aqui é onde a parábola corta o eixo y. Então, a parábola corta o eixo y na altura c. Essa é a interpretação do coeficiente c. O coeficiente a também tem uma interpretação muito importante, que também é bem simples. Se a for maior do que 0,
a concavidade da parábola é para cima, então boca para cima. Se A for menor do que 0, a boca é para baixo. Simples assim. Então, o coeficiente A determina para a gente, só da gente olhar, se a boca da parábola está para cima ou se a boca da parábola está para baixo. Ou seja, se a concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Nos exemplos anteriores, isso pode ser confirmado. Nesse gráfico aqui, repare que o coeficiente A é negativo, que é igual a menos meio. E o gráfico da parábola mostra para a gente que a concavidade é para baixo, que a boca é para baixo. Já no primeiro gráfico, o coeficiente A é igual a 1. Né? Quem está na frente do x aqui é o número 1, que não aparece, porque o 1 na multiplicação a gente nem precisa escrevê-lo. Mas o número A ali vale 1. Isso quer dizer que o A é positivo, então a concavidade é para cima, a boca da parábola é para cima. Então, essa é a interpretação do coeficiente A. Os coeficientes A e C têm uma interpretação simples. Então, e o coeficiente B ele não tem uma interpretação geométrica tão simples assim. Então, esse coeficiente ele não traz para a gente uma propriedade geométrica simples da gente compreender. Então, não traz muita informação tão importante assim sobre o gráfico da parábola. No próximo vídeo, nós vamos falar de um dos problemas principais envolvendo funções do segundo grau, que é determinar as raízes, né? Quantas são e quais são elas.